Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Luiz Caramuru. Ele é especialista em máquinas de vendas. E aí, Luiz, como é que tá, cara? Fala, Brasil! Tô na área. Cara, começa se apresentando pra galera do VDcast. Que troço é esse de máquina de vendas? Cara, esse é o processo de libertação das empresas, das pessoas que um dia tiveram um sonho, que desenharam uma visão, que pensaram num produto, num serviço, que, enfim, ajudaria as pessoas de alguma forma e precisam de ajuda para entender como vender, né? Hoje tem um zilhão de formas de se fazer um funil, uma estratégia e elas ficam atônitas até de saber por onde começar, né? Então quer fazer tudo ao mesmo tempo e é aí que a gente ajuda a entender qual que é o melhor próximo passo para cada contexto e ajudar elas a conseguir sair de 0 para 5, de 5 para 10, para 50 e 1.000 clientes até quanto elas quiserem. Que legal, mas você não fez faculdade de máquina de vendas, né? Como é que foi sua jornada até chegar aqui onde você tá, amigo? Caramba, isso aí é uma longa história, né? Eu tô chegando já, acho que há 20 anos, né, de carreira. Eu comecei muito cedo e começou como uma brincadeira, né? Quando eu era moleque, eu comecei a programar. Aí foi inevitável, Você né? Com programava 18 em que anos, linguagem? Cara, o primeiro livro que eu li foi um livro de C, aquele C for Dummies, a capa amarela. Sim. Só que eu tinha 12 anos, né? Então era muito difícil ainda, né? Uma época que não tinha o que tem hoje, né? Hoje as meninas aqui, as mais novas de 10 anos, minhas filhas, têm aula de programação, né? Na escola. Mas naquela época não tinha esse troço, não. E é muito doido, Eu né? lembro que... Ô, Luiz, vou pegar aqui, cara, vou te interromper às vezes, né? Sim. Cara, que coisa maravilhosa que as tuas filhas podem estudar programação na escola, né? Porque, cara, eu tenho 36 anos. Quantos anos você tem? 38. Pronto. Cara, na nossa época, programação era sim um bicho de 7 cabeças, né? E eu acho que toda e qualquer pessoa se beneficiaria muito de estudar programação, mesmo que um pouco. Não precisa ser a linguagem, me diz o que você acha, mas não precisa ser a linguagem de programação, mas pelo menos a lógica. Todo mundo se beneficiaria de entender isso. E assim como música é uma língua, né, uma linguagem, é uma forma de se expressar, cara, a programação também. E a forma com que você lida com o seu computador, cara, ela vai definir muito o seu resultado na vida. Não estou dizendo que você tem que virar o programador, mas até para você conseguir pedir alguma coisa, até para conseguir se expressar, né? E você falou do livro de capa amarela, né? C é o nome da linguagem de programação e o For Dummies é uma série, For Dummies, quer dizer para leigos. Eu não sei se quem está ouvindo o VDcast já viu essa série, né? Um livro de capa amarela com um negócio preto e o nome da coisa ali e um desenho, uma caricaturazinha ali. Cara, lá atrás eu não tinha dinheiro para comprar livros, sabe? Mas eu lembro que eu entrava numa livraria chamada Ciência Moderna, no Rio de Janeiro, e eu ficava vendo esses livros e desejando, sabe? Sonhando com quando eu ia poder comprar aquilo ali. E a sensação que eu tinha é que cada um daqueles livros ia me dar um superpoder. Então, tinha lá o de C, tinha o de C++, tinha o de JavaScript. Cara, uma coisa que você não sabe sobre mim é que eu estudei. Eu estudei JavaScript, eu estudei HTML. As primeiras páginas que eu fiz na unha. Eu lembro que eu tinha o Front Page, que era o editor de páginas, né, da Microsoft. Só que ao invés... Gente, só pra vocês entenderem uma coisa, né? Hoje, qualquer idiota pode comprar lá o ClickPages da vida ou o Lead Lovers da vida e fazer uma página. Você escreve uma coisa, centraliza, muda a cor e o termo disso é what you see is what you get. O que você está vendo é o que você vai ter, não é isso? Mas lá atrás não tinha isso, não. O Front Page ele foi super inovador nisso, né? Ele era tipo um Word, só que ele publicava em página HTML, que você podia subir pelo FTP no seu servidor, não era assim, Luiz? Nossa senhora, cara, parece que eu tô direto do túnel do tempo. Hoje não, o cara lá clica no botão, ele sem nem entender o que tá fazendo, ele bota a página dele no ar, né? Mas na nossa época não era assim. E aí eu comecei a estudar HTML mesmo, na unha. Sabe, gente, quando você clica numa página e bota ali ver código-fonte, é aquilo ali que eu fazia. Então, hoje eu não mexo com isso não. Mas ter mexido com isso, cara, me ajudou. Gerou uma resiliência e uma forma de ver a vida diferente da galera que
fala, ai, ferramentas são muito difíceis. Porra, se ferramenta é difícil é porque É, você não faz ideia de como é que era antes da unha. exato. E ajuda muito na questão de você testar, né? Porque você tem aquele lance da visão sistêmica, né? De imaginar o processo, de como ele vai ser construído e o que vai acontecer se a pessoa clicar aqui, clicar ali. Mas tem o teste, porque é um processo empírico, né? Você vai aprendendo enquanto acontece, que é parecido com empreender. Então, você ia lá e falava assim, vou pensar que vai ser assim. Aí você faz, o troço não funciona. Aí dá um erro que você não esperava. Então, tem muito isso do teste e do erro que eu trago dessa época. E eu lembro que era uma brincadeira, né? Mas eu acho que a coisa que eu mais mexi foi VB6, né? Visual Muita gente Basic. zoava na Visual Basic. A turma do Delphi me zoava, falava que não era tão bom, mas eu gostava muito. Eu fiz eu fazia mais joguinho, ficava brincando e tal. Mas aí quando eu fiz 18 anos que eu quis trabalhar já, foi inevitável ir para essa área, né? E aí eu comecei a carreira como programador mesmo. Que loucura, cara. Que loucura. Eu me lembro que teve um evento que me marcou, né? Logo nesse começo. Eu entrei numa empresa, uma multinacional, que estava começando aqui em São Paulo, uma empresa de cobrança. E o meu trabalho, eu não sabia o que era direito, mas eu sei que eu tinha que chegar cedo, importar uns arquivos do banco, jogar num lugar, fazer um troço lá, e esse era o meu trabalho. E eu lembro que a pessoa que me contratou falou, olha, talvez você tenha tempo livre, e o seu segredo aqui para crescer é o que você vai fazer com esse tempo livre. O fato é que o meu trabalho, eu desenvolvi uma automação e eu chegava para trabalhar cedo, baixava os arquivos e depois eu descobri, né? Eram uns arquivos de compensação de boleto, né? Então o banco falava quem tinha pago e eu estava processando para tirar a dívida da galera que tinha pago lá na empresa, enfim. E eu automatizei esse troço e o meu trabalho passou a durar 5 minutos. Uau. E aí eu passei a procurar o que fazer, né? E eu lembro que esse evento me marcou que tinha uma menina do financeiro, eu não lembro o nome dela, mas um dia eu vou descobrir de novo. Eu já tentei, mas não achei. Se ela ouvir um dia esse podcast, me manda uma mensagem no LinkedIn. Mas ela trabalhava com umas planilhas e tal, e eu fui ver como que era o trabalho das pessoas, né? E aí eu vi a dificuldade que ela tinha para ter uns relatórios. E eu criei um troço lá para ela, um módulo de relatório, pedi ajuda de um outro diretor para fazer uma outra parte, que era a parte da tela que precisava. E a gente fez esse negócio umas 2 semanas, botou no ar e eu fui mostrar para ela. Ela se emocionou, cara. Meu Deus. E eu falei assim, cara, descobri o que eu vou fazer da vida. É sistema, né? Uns anos depois eu descobri que não era o sistema. Eu tinha ajudado ela de alguma forma, né? E eu sempre olhei tecnologia como negócio, né? Eu nunca tive tanta paixão pelo código, né? Eu falava assim, que se for uma Gambi, ou que se for isso, ou que se for aquilo, mas resolver, tá bom, segue o jogo, né? Nem sempre é o ideal. E aí foi quando tudo começou. Nossa. É muito louco porque a gente vai seguindo a vida, né? A gente não programa cada passo, não, mas é muito massa chegar onde eu cheguei, chegar onde você chegou e olhar pra trás como que cada pecinha, cada decisão que a gente tomou, cada pensamento que a gente teve, de uma certa forma, construiu o caminho que a gente percorreu, né? É muito louco isso. Eu fico Foi mesmo. pensando em o quanto que as decisões que a gente toma hoje vão criar também o nosso futuro e quantos desses passos que a gente dá não são intencionais. Tipo, eu não sabia que fazer aquelas páginas no front page ia me trazer até aqui. Né? Você não sabia como que olhar essa forma de trabalhar mais rápido com programação talvez fosse tão determinante para o que você faz hoje, né, cara? Muito louco isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então me fala, cara, você seguiu a partir daí e foi para onde? Cara, aí, acho que com 19 anos eu estava já liderando o projeto, né? De uma forma ali ainda 19 anos. de projeto internacional, cara. Enfim, eu não sei até hoje como eu finjo que eu falo inglês, porque meu telefone começou a tocar lá, Louis. Eu falei, quem é esse, né? E eu tive que ir no Se Vira. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo a gente chamava de conference, acho, na época, né? Não era call, era conference. E aí tinha uns 11 lá do outro lado, em Atlanta, e eu aqui em São Paulo mostrando alguma coisa. E de repente eles começaram a falar tudo ao mesmo tempo e eu deixei eles falando, né? Eu não entendi nada que estava acontecendo. E eu lembro que de repente ficou um silêncio mágico. E eu falei assim, né? O que será que está acontecendo? E fiquei esperando. Aí alguém perguntou, né? Lois?
Are you there? Você tá aí? Alguém te perguntou alguma coisa. Eu falei, claro, repita, por favor. E aí a gente foi tocando, né? Só que o que aconteceu foi, eu comecei desde cedo a me apaixonar por entrevista, por pessoas, por processo, por gestão, por engenharia. Porque essa época, cara, a gente tá falando de... eu vou fazer 39 agora. A gente tá falando de mais ou menos 20 anos atrás. Não existia o Agile, o entregas incrementais, agilidade, squad, time multifuncional, autogerenciável. A gente vendia projetos, às vezes, de 1 milhão em consultoria. Um ano depois, não tinha uma linha de código, cara. Só tinha papel assinado, change request, o usuário falando que não era isso que ele tinha pedido e uma briga mundial. E aquilo era muito louco, porque todo mundo começava o projeto feliz e terminava o processo varando noite, trabalhando de fim de semana para tentar entregava um troço que ninguém usava, ficava todo mundo, e aí se repetia. Mudava o cliente, mudava a empresa. Sim. E era só essa parada. E eu comecei a tentar entender. E cara, vou ter que intervir aqui. O meu papel é sempre... traduzir, né? O que a gente tá falando aqui para quem tá ouvindo, né? A nossa conversa não somos só nós dois, né? É quem tá ouvindo no VDcast. Isso aí que o Luiz falou, Agile, é uma forma de gestão de projetos. Acho que eu posso falar assim, né? E por que isso acontece? Você viu ele falando? Eu fechava um projeto de 1 milhão e aí tinha passado um ano e ninguém tinha escrito código nenhum, porque o que rolava é que os setores das empresas, eles não se comunicavam tão bem. Então, a empresa contratava um projeto com uma outra empresa ou com outro setor ali. E aí, quando eles começavam a fazer, a necessidade da empresa já era outra. Então, aquilo que eles tinham contratado seria inútil, porque eles pivotaram. Então, a velocidade que as empresas pivotavam, tinham que pivotar, tinham que inovar, faziam com que o processo que tinha sido, o projeto que tinha sido contratado, não fosse mais relevante. E aí, rolava perda de dinheiro, comunicação ineficiente. Cara, muitos milhões foram desperdiçados e a humanidade, na minha opinião, cara, perdeu momentum, perdeu aceleração, perdeu um monte de coisa, simplesmente porque a forma com que a gente geria os projetos não era adequada à nova realidade. Lá no Fordismo, quando as coisas eram mais, sei lá, escritas em pedra, as coisas funcionavam. Só que aí depois, cara, tudo começou a ficar muito mais rápido e parou de funcionar. Então essa metodologia e essa forma diferente de tocar projetos, ela salvou o mundo. Talvez não seja uma forma um pouco apaixonada de falar, mas salvou o mundo porque aumentou os pontos de comunicação. Fez com que um projeto que começou como A e no meio da coisa tinha que virar B ou C ou D, pudesse mudar on the flow, pudesse mudar ao vivo, on the fly, pudesse mudar semana a semana, mês a mês, de forma que depois de um ano, talvez eles não tenham entregado A, que foi o combinado, mas tenham entregado Z, e ao longo do ano, o processo e o progresso fosse útil. Então não esperava só um ano para perceber que deu merda. Não é isso, Luiz? Explica aí com essas palavras. Perfeito, é porque o lance né? A gente trouxe um monte de engenharia e de gestão que era muito usado, por exemplo, em engenharia civil. Só que o prédio, quando sobe, no 15º andar, não aparece um banheiro extra só naquele andar. Ele segue... Isso, é linear, ele segue do jeito que começou. Dá para saber saber o número de tijolos que você vai precisar, mesmo com risco e tal. Agora, o software é empírico não só porque a construção é criativa, empírica, mas o processo que você está mapeando para o cliente mudou. E aí essa adaptação não acontecia, né? E a gente não tinha muita clareza na época, né? E por isso eu comecei a me apaixonar para tentar entender, porque como eu falei no começo, né? O meu negócio era ver a pessoa feliz usando. E eu não estava vendo tantas pessoas felizes, eu estava vendo todo mundo se matando de trabalhar e todo mundo bravo, né? Eu falei, cara, não é isso aí, velho, precisamos melhorar. E aí eu comecei a me apaixonar mais por esse lado de gestão, de motivação, de processo, de engenharia, e foi indo, né? E eu lembro que eu passei por uma empresa que, virou uma monstra, inclusive, hoje em dia. O cara inventou uma reunião toda terça, um café da manhã pra gente fazer ginástica e contar da vida e fazer uma palestra, esse troço na época, né? Isso devia ser 2007 e tal, por aí, 2008. E um dia sobrou pra mim, né, dar essa palestra. Eu fiz um troço lá esquisito e eu achei que tava horrível. Quando eu terminei, todo mundo ficou eufórico. A galera começou a me chamar de showman. Eu falei, o que tá acontecendo, né? E eu gostei daquilo e o pessoal gostou também. E eu falei assim, opa, tem algo aqui. E aí eu comecei a tirar umas certificações e virei MCT,
vou traduzir, Microsoft Certified Trainer. Eu fui certificado pela Microsoft para dar aula dos cursos oficiais dela aqui em São Paulo. E quando eu vi, eu estava nas 2 principais escolas aqui de São Paulo disso. E eu comecei a gostar desse negócio de educação, de dar aula, de ajudar as pessoas dessa forma. E aí que começou a minha carreira começou a dar uma nova guinada e uma nova fase de atuação. Mas, cara, o que fez eles te entenderem como um Cara, eu não showman? sei até hoje. Qual Eu foi a não coisa? sei. Você não perguntou, Cara, cara? eu não sei. Eu fiquei chocado com aquilo, porque eu não esperava. Tudo bem, assim, eu lembro que eu fiz um PPT bacana, eu fui muito transparente, eu usei muito humor. Eu fui eu ali, eu tava em casa, né, dentro da empresa, conhecia todo mundo. E o pessoal gostou muito, assim, e foi muito surpreso. Eu fiquei surpreso. Aquilo ali, falei assim. Eu lembrei quando eu era moleque, que eu achava que eu não servia pra nada, e estava na escola, aquele troço não fazia muito sentido para mim, porque eu não via utilidade nas coisas e tal, e eu sempre gostei muito de estudar, né? Fui programar com 12 anos, mas algumas coisas não faziam sentido. E eu lembro que um dia passou um professor com o time oficial da escola que ia disputar um campeonato, alguma coisa assim, e eu tava lá. E alguém passou e fala: o Luiz tem que estar mesmo, que ele é fera. Foi a primeira vez que eu falei assim: nossa, tem alguma coisa que eu sou bom, então, né? Vou jogar bola. E esse dia da palestra fez um estalo, igual esse dia, de falar assim: nossa, alguém acha que eu sou bom em alguma coisa? Então parece que eu vou achar também. Porque às vezes é muito engraçado, né? Às vezes tem um cliente ali que ele é competente, mas ele não vai e ele pega emprestado a sua fé de que ele consegue. E aí ele faz o troço. E aconteceu comigo esse dia, cara, porque as pessoas acreditaram em mim antes de eu acreditar, né? Cara, que surreal isso, cara. Que surreal. Isso tem a ver com mentoria, Total. né? Eu lembro de momentos em que acreditaram em mim mais do que eu mesmo. Eu lembro de momentos em que eu acreditei em algumas pessoas mais do que elas mesmas. E eu acho que esse olhar que não julga, esse olhar que não limita, que não aprisiona, e que, pelo contrário, esse olhar que liberta e que vê a pessoa como, sei lá, todas as suas capacidades, eu acho que essa é uma das formas de transformar o mundo, né? Essa é uma das forças que transformam o mundo. Que massa, cara, que eles viram você assim. Pois é. Olhando pra trás, você não consegue saber por quê, mas você consegue entender por que isso te levou pra Sim, frente, né? isso virou tudo, porque isso me levou a achar que. Porque a minha mãe é professora, a minha avó foi professora, eu falei, opa, você também. E eu comecei a gostar muito. Depois, né, e a gente até conversou ontem sobre o DISC, né? Aí você traduz, você é muito bom nisso. Sim. Mas o meu DISC é 100, 100, 5, 5. Então eu não sou nem D nem I, eu sou DI, né? Mas depois que eu estudei, né, e fui entender profundamente até o que tem por detrás da teoria e tudo mais, fez todo sentido. Eu falava assim, pô, eu tentava ser um bom programador, mas eu nunca me achei um bom programador, porque eu tava ali focado vendo o código, cara, podia, sei lá, alguém levantar para ir tomar água, eu queria lá interagir com ele. E eu brigava comigo para eu ficar lá focado e ser o melhor. E eu nunca consegui. Quando eu passei a olhar para a gestão, olhar para uma apresentação, olhar para interagir, formar time, o negócio começou a fluir de uma forma natural, né? E aí Sim. nessa época foi quando deu esse estalo, mas de forma indireta. Eu não sabia nada disso ainda, né? E como que isso reflete no hoje, Luiz? Se você puder trazer de lá pra cá, como que isso impacta o seu hoje? Cara, de forma prática, isso impacta porque o meu trabalho hoje como empreendedor envolve atividades que fluem de forma natural e atividades que não são tão legais de fazer, né? Então, o legal é que eu não me cobro tanto, né? Então, sei lá, por exemplo, eu faço mentoria aí por várias empresas, né? Aqui em São Paulo, Sebrae, a Best Startups e tal. E às vezes eu tenho que fazer um relatório. Eu não gosto de fazer relatório, mas eu já sei por quê e tá tudo bem. Então eu não me cobro que o troço seja tão rápido, seja o melhor relatório do mundo e tá tudo bem. Então isso equilibra muito a minha energia e a minha cobrança e a minha própria performance, né? Eu sei aonde eu vou fazer é como se fosse um jogo de futebol. Eu sei que eu sou bom naquela posição e às vezes eu tenho que ir para outra aí eu já não fico tão estressado quanto antigamente que eu ficava brigando, né, comigo para ser bom em todas. E não tem como, né? Não tem como, ninguém é bom em tudo, né? E aí entra o espaço de contratação, entra o espaço de se entender. Só para traduzir também para a galera que tá ouvindo, quando você falou DISC, pessoal, DISC é uma forma de análise de perfil comportamental. Então o D é o dominante, o I é o influente, o S é o estável, o C é o conforme.
E dominante é o que faz o cara empreender ali. Muitas vezes é uma característica necessária para o cara empreender. O cara que não tem o D e quer empreender, ele vai ter que contratar alguém que tenha D. A parte do I é a parte de ser influente, de se relacionar com pessoas e tal. Então, no meu perfil, eu sou altíssimo I, alto D. Então, eu sou ID. Já o S e o C, como eu não tenho no meu perfil, não sei nem explicar O direito, S mas é um perfil. tem a ver com estabilidade e conformidade. O S é Explica um aí você. perfil de processo, passo a passo, ele tem mais frieza de emoções, então aquela pessoa que você não consegue ler emoções, né, que a gente brinca que é o poker face, ela tende a ter o S alto, e ela é uma pessoa muito boa com pessoas e com processo, então é muito boa para começar uma coisa e terminar, né, e correr as etapas, diferente às vezes do D, e o I, que é muito bom para começar, né? E não sempre para acabar, né? Mas o S é muito bom disso, e é muito bom de servir, né? O voltar do S é ajudar as pessoas. E o C já é uma parada mais voltada a perfeccionismo, qualidade, é uma pessoa que tem muito medo de errar, mas que coleta muitas informações, mente mais voltada para o passado, para entender tudo que já foi feito, porque eu quero minimizar o meu erro aqui no presente. Então, é super complementar. Tem um livro, porque uma época eu fiquei meio confuso com esse troço de liderança, porque parece que só tem líder DI, né? Que o líder que fala bem, que tá bem no palco, que é persuasivo e tudo mais. E não é verdade. A questão toda Não é verdade. existe um livro que ele fala das 8 dimensões da liderança, que pega todos os perfis do DISC e fala o que ele é bom, o que ele precisa melhorar e como é bom ser liderado por uma pessoa de todos os perfis. Então, o grande segredo não é você tentar ser quem você não é você entender como você funciona, entender se você quiser melhorar sua participação, você tem que olhar para o seu oposto e adquirir uma qualidade que tem ali, mas principalmente entender o que você vai fazer bem, porque aí o seu plano de como chegar onde você quer tem que considerar como você vai participar para chegar bem lá onde você quer, né? Então é mais ou menos por aí, não tem perfil certo ou errado, tem você conhecer o seu, né? Que massa. E não só conhecer o seu, mas entender, né, os pontos fortes, os pontos fracos para conseguir lidar com isso, né? E, por exemplo, eu não tenho o S e o C. E aqui na empresa eu trouxe a Regis, que tem o S e o C. Então, é o braço direito da minha empresa, ela é COO aqui da empresa. E, cara, ela trouxe essa conformidade, essa estabilidade, esse apreço por processos e tal. E ela que toca o time, não sou eu. Então, interessante, é um perfil de liderança que não tem o DI, né? Óbvio que veio depois, acaba florando nela o D, mas como uma adaptação, né? E funciona muito, muito bem. Legal. E, cara, é muito louco como... Você falou que a gente falou disso essa semana, né? Só pra quem tá ouvindo no VDcast entender, hoje é sábado, né? E a gente teve essa conversa... Foi ontem no Vida de Mentor, não foi? Então, tá rolando a turma 8 do Vida de Mentor, e lá a gente falou disso. E é muito doido, porque... não é tema do programa. O programa é sobre criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. Mas agora a gente está caminhando para a aula de escala, e a parte de escala a gente fala de time também, fala de processos, fala de ferramentas e integrações. Para criar, vender e entregar a mentoria não precisa de nada disso. O cara sozinho consegue fazer 7 dígitos com mentoria, sem nenhum time, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. E se você quiser saber como, é só entrar em vidadementor.com.br, vidadementor.com.br. Agora, se o cara quiser ter centenas de mentorados, escalar para múltiplos 7 dígitos ou múltiplos 8 dígitos, como é o meu caso, ele vai precisar de time. E, cara, ninguém contou pra gente na faculdade, né, que a gente ia ter que entender de pessoas, ninguém contou pra gente que a gente ia ter que entender de perfil comportamental. E, cara, é um troço que muda o jogo. Quando você começa a entender, você lida melhor com seus clientes. Quando você começa a entender, você lida melhor, cara, com o seu time, com a sua família. E é muito poderoso olhar pra isso, né? Então, toda e qualquer pessoa que se desenvolva nessa área consegue desempenhar melhor a sua função, qualquer que seja a sua função. Você vê assim também? Sim, total. E não só no sentido do outro, né, e da comunicação, mas de você entender você, né? Porque esse é o princípio de tudo, né? E quando você pode entender... A gente foi criado, Vitor, numa geração que veio de uma história lá de que homem é quase máquina, né? Que não pode chorar, que não pode estar desmotivado, não pode ter um dia ruim. Você tem que sentar a bunda na cadeira lá e não importa se você está trabalhando, ou se você está navegando na internet, ou se você finge que está escrevendo um troço lá e apaga e escreve só para fingir que está fazendo alguma coisa. E essa desconexão tira a performance muito grande das pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes eu fazia reuniões de time e tal, e eu nunca fui muito da pegada de
criar catarse por catarse para que isso gerasse algum impacto e tal, mas o fato é que dependendo do que a gente faz com as pessoas, as emoções acontecem. É inevitável, às vezes uma vendedora que quer vender, entrar numa sala de reunião e chorar para o chefe que está desesperada, que precisa conseguir vender e não conseguir. Só que, dependendo da fase que a gente passou, isso era uma coisa, cara, isso não pode e tal. Então, todo esse processo de você entender como você funciona ajuda você a entender como os outros participam e funcionam também, né? E é muito complexo esse troço. Eu acho que quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, mas ajuda, né, a você tomar decisões, ajuda você a fazer planejamento, ajuda você a ser tolerável quando precisa ser e ajuda você a ser duro quando precisa também. Porque também não dá para só querer gerar boas emoções, né? Às vezes a gente é a pessoa que fala o que as pessoas não querem escutar, nem sempre a emoção que é gerada lá a gente vai gerar que a gente quer, né? Nem sempre, não nunca, mas é muito legal conhecer de gente para você conseguir trabalhar, viver, se relacionar e tudo mais. Que massa. E Luiz, trazendo agora para o presente, né? Conta um pouco desse trabalho de construção de máquina de vendas, o que é uma máquina de vendas e quem é o perfil de cliente que você ajuda e como que você ajuda. Eu, como vim de tecnologia, né, eu sou muito apaixonado por startup, porque a startup ela costuma ter a prerrogativa, isso é discutível, mas tem a prerrogativa de que tem que ter alguma base tecnológica que você vai poder ali escalar a entrega com mais facilidade. Às vezes eu me pergunto, né, se, por exemplo, o que você tem não é uma base tecnológica, não é uma tecnologia, né? Porque pode ser que você não tenha um SaaS, mas você tem um método de entrega, de venda e tal. Mas eu sempre gostei muito de startup por conta dessa necessidade e também possibilidade de vender, né? E um grande desafio é que muitas empresas no Brasil, e não só as startups, as pequenas e médias empresas, as pessoas criam a empresa. Existe um estudo que chama os 5 estágios de um negócio. Então você passa pelo estágio 1. Fase 1 eu abri a empresa e agora eu estou precisando arrumar meus clientes, preciso ver como que está a situação e tudo mais. Aí você consegue os primeiros clientes, valida aquilo ali, começa a entrar um dinheirinho, você vai para o estágio 2, que é o estágio da sobrevivência, que o fluxo de caixa não fecha, você está ali meio que, e aí, vai ou não vai, né? Conforme você atinge mais clientes, e normalmente por indicação, por relacionamento, começa ali pelos amigos, pelo WhatsApp, como você sempre fala, né? Às vezes o seu primeiro cliente está no WhatsApp, você só precisa ofertar e tal. Você vai para o estágio 3, que é a sustentabilidade. Só que muita gente para aqui. E por não ter uma ação intencional de vendas, de marketing ou de vendas, os dois, ela fica ali e acha que está tudo bem. Ela está, sei lá, faturando acima do que ela achava que precisava, está pagando as contas e está tudo bem. Mas as pessoas esquecem que a gente nunca está parado. Ou a gente está crescendo ou está caindo. E o mundo gira, um cliente vai embora. Então, tem muita empresa, às vezes, que tem os mesmos 18 clientes há 10 anos, há 20 anos, e nunca teve uma ação. O que é super perigoso, né? Super arriscado. Demais. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, algo acontece, um concorrente surge, um mercado muda, a lei muda, você perde aquele faturamento, você volta para o estágio 2. E aí qual é o problema? Muitas empresas, às vezes, vêm pedir minha ajuda, elas estão no estágio 2, não conseguem investir tempo, dinheiro, energia para conseguir cliente, que era o que tinha que ter sido feito antes, né? Então, antes de ir para o 4º estágio, que é a fase de crescimento, que é quando você já tem uma recorrência, uma previsibilidade em vendas, e antes de ir para o 5º estágio, que é a escala, que aí de fato é um jogo de um outro nível e tal. Então, quando eu penso nesses 5 estágios, e penso na máquina de vendas, é a pessoa que, independente se ela está no estágio 1, 2 ou 3, que ela deseja chegar no estágio 4, que ela não quer ficar refém de indicação, que ela não quer ter o tamanho que o mercado deixa ela ter, que ela investe intencionalmente em conseguir fazer vendas. Só que aí a minha ajuda, nesse sentido de máquina de vendas, é fazer as pessoas entenderem que isso é um processo, não é apertar um botão. As pessoas acham que vão lá impulsionar um troço e pronto, vai sair vendendo um monte. Eu lembro que eu fiz mentoria com uma startup, era um produto até que legal, e elas falavam muito do produto, da entrega, eu falei, e a parte da venda não é importante? Porque tem isso, tecnologia às vezes só olha o produto, né, e às vezes esquece o outro lado, né. Elas, não, mas vender é fácil, a gente vai dar umas palestras em umas faculdades e vai vender horrores. Eu falei, bom, então daqui a uns meses vocês voltam aqui para a gente ver como está esse processo, mas eu vejo isso, né, máquina de vendas eu vejo isso, só que
quando eu penso em máquina de vendas, eu penso numa esteira de vendas que você tem que ir resolvendo os gargalos. Só que muita gente resolve o gargalo errado. Então, por exemplo, dá para melhorar a proposta? Dá. Muita gente manda a proposta por e-mail, não apresenta, não traz o cenário do cliente, não faz um negócio ali bacana e simplesmente manda o troço. Então, dá para melhorar? Dá. Dá para melhorar follow-up? Dá. Dá para melhorar sei lá o que? Dá. Só que, para mim, assim, o primeiro passo é resolver a geração de demanda. Vender, né? É ofertar. Só que para ofertar eu tenho que ter para quem? E aí que vem a questão, porque a tua rede acaba, e aí vem a confusão hoje de quantidade de possibilidades e as pessoas fazem uma série de coisas achando que estão gerando demanda, mas no fim do dia não estão. Elas estão só fazendo coisas em paralelo ali que não vão gerar essa demanda que elas precisam. Vou trazer para a linguagem da galera que está ouvindo, né? É o cara que faz conteúdo, faz live, se mexe, se cansa, mas no final não tem um cliente a mais. É isso que você está falando? É isso, Vitor. É isso. Porque eu vejo que hoje acontece um primeiro problema, né? Eu bato muito nessa tecla. A atividade-chave não se terceiriza. E você tem duas atividades-chaves, que é venda e entrega. Muita empresa fala assim, eu vou criar aqui um aplicativo que vai ser parte do meu negócio. E ela entende que está tudo bem terceirizar por um período com uma empresa que vai ajudar a criar aquela primeira versão, que a gente chama de MVP, né? Só que se todo mundo concorda que começa a crescer, começa a ter usuário, ela vai trazer para dentro aquilo. É natural isso. Só que é muito esquisito elas pensarem que vendas pode ficar lá fora e alguém resolve para mim esse troço. E qual que é a visão que eu tenho? A máquina de vendas, por ser um processo, existe uma construção, como se fosse um carro na lama, patinando no começo. Existe uma construção que está acontecendo ali que você não colheu ainda o troço, está plantando. Se você, como investidor do próprio negócio, não enxerga essa construção, e mais que isso, não garante que essa construção está acontecendo, você mesmo não consegue investir o tempo suficiente para colher. E aí elas contratam, sei lá, ou uma agência, ou um BPO de vendas, ou qualquer coisa assim, e fala assim, eu vou te pagar X, e você se vira aí para me arrumar cliente. E aí ela terceiriza a estratégia. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe dizer por que foi optada por aquela tipo de campanha. Sei lá, às vezes tem uma coisa que eu acho muito esquisito, né? Em vez de escolher, sei lá, um exemplo, em vez de escolher Google Ads ou Face Ads, que talvez para um certo contexto é melhor, eu penso assim, você vai vender uma coisa extremamente inovadora. Eu vendi RPA, Robotic Process Automation. RPA no Google é recibo para autônomo. Sim. Então, se você vende um troço muito inovador, Google talvez não seja o caminho. Porque vai ter gente que vai procurar é outro cliente, mas vai cair ali para você. Agora se você, por exemplo, eu vendo vidro, eu vendo, sei lá, fisioterapia, vendo imóvel, lá tem uma vasta quantidade de buscas. Privada entupida, desentupir privada. Por exemplo, porque a pessoa vai entrar lá e vai procurar esse negócio. Agora você cria um negócio inovador, que ninguém procura, ninguém sabe que existe, porque é inovador, né? Aí você vai pro Google, e aí eu encontro as pessoas que falam assim, quando você está investindo em anúncio, porque não funciona isso aí. Mas quando você está investindo R$1.000, tá, mas é Face ou Google? Os dois. Fala, amigo, tecnicamente é impossível esse troço funcionar. Porque não dá nem tempo de você aprender o que está acontecendo ali por detrás da cena, né? Então, eu vejo que esse é o primeiro desafio, né? É entender que você precisa, em 2022, aprender o que está acontecendo para pelo menos você poder cobrar, pelo menos você contratar alguém que vai te ajudar, pelo menos você entender essa construção. E eu acho que hoje o que acontece com muita empresa é isso, ela até investe, muita gente vem já machucada de experiências ruins, não só por quem compra, mas por quem vende também, mas elas vêm já assim, cara, não vai rolar. Eu sei, Luiz, a coisa que eu mais escuto é, Luiz, eu sei que você entende de vendas, mas no meu mercado é diferente, Luiz, é diferente. Aqui não funciona assim. E o que eu vejo todas elas têm esse padrão de ter jogado para fora, para alguém resolver e tal. Mas aí também tem uma outra forma de terceirizar que dá ruim, que eu já errei também, que é terceirizar para dentro. Já viu isso? Como é exatamente esse processo de terceirizar para dentro? Só para eu entender se é algo que eu faço aqui ou não. Você sei lá, diretor da sua empresa, o dono da sua empresa, e você quer ajuda com venda. Você vai lá e contrata uma pessoa júnior e larga ela lá. E acha que ela vai vender igual você. Aí não é terceirizar, não é delegar, é delargar. Mas muita gente faz isso, porque eu falo assim, poxa, no começo
qualquer time. Você pode contratar um faixa preta do teu mercado. Qualquer um que você quiser, que vai pagar 50 mil por mês para ele. Ele sentou na cadeira da tua empresa, ele é faixa branca. Ele vai chegar a ser faixa preta de novo mais rápido. Mas ele não entende como você decide, ele não entende sua cultura, ele não entende seus valores, ele não entende como você toma a decisão. Ele precisa aprender esse troço todo. Então, se você pega... Eu vejo muito isso acontecer. A empresa, ela contrata, às vezes, sei lá, 3 júniors, ninguém faz gestão, ninguém olha para metas e métricas, ninguém desenvolve o processo, ninguém ajuda o time, não tem nenhum tipo de ritual de gestão, não faz 1 a 1, não faz treinamento, não faz nenhum tipo de ritual com o time e larga lá e fala assim, ó, se vira. E aí ele tá terceirizando para dentro, mas ele acha que não tá terceirizando porque ele contratou. E aí também não funciona. Porque é diferente, Vitor, você pegar um processo que você começou capenga, porque você tá sozinho, e pedir para alguém continuar, do que achar que a pessoa vai sair do zero para ter uma previsibilidade em venda sozinha. E você não tem experiência para criar isso, e ele também não sai. Exato. Por isso que vem aquele conceito do seniors first, né? Você já ouviu falar nesse termo? Uhum. E tem Sim. uma galera que entende isso errado, né? O que é senior first? É, cara, contratar, então, primeiro, não o júnior, né? Como o Luiz está falando aí, o Luiz está falando aí, mas sim um cara que é sênior, um cara que já viveu aquilo ali. E aí vem uma dissonância que rola muito no mercado, que é o seguinte. Ó, o cara quer montar um time de vendas. Ele não tem vendedores ainda. E aí ele vai lá e contrata um cara que trabalhou numa empresa do mercado por 10 anos. O cara tem experiência, sim. E ele pegou o time comercial da empresa de 100 vendedores e levou para 1.000 vendedores. Esse cara aí é top? Ué, parece ser. Ele levou de 100 para 1.000. Então ele é sênior? Depende. Ele é sênior em levar o cara de 100 a 1.000. Ele não é sênior em levar o time do 0 aos 100. O que quer dizer isso? Ou de 0 a 10, Ou de 0 que a seja. 10, Exato. isso. O que isso quer dizer na prática? Às vezes ele é um excelente turner. Ele é um excelente... Ele cara afina, né? Ou turner, que vira parafuso. Ele é um excelente cara para ajustar uma coisa que está funcionando. Para cuidar daquilo ali, azeitar os processos e crescer de 100 para 1.000 vendedores. Mas ele nunca criou um time de vendas do zero. Então, ele é bom em pegar a ferramenta que já estava rolando ali e usar melhor. Mas ele é bom para selecionar a ferramenta ideal do zero. Ele é bom para pegar um sistema que está rodando com 100 vendedores e azeitar o processo para levar para 1.000 e crescer e liderar. Mas será que ele tem o que precisa para levar o time de 0 a 5, de 0 a 10? Não tem, porque ele não é sênior. Esse cara, às vezes, eu conheço gente que contrata esse cara desse perfil, e aí o cara vai lá, ele tem um salário grande, só que ele não performa, porque estão botando ele para fazer um troço que ele não sabe fazer, ele não dá conta. Loucura, né? É melhor o cara que transformou de 0 a 10 numa empresa bem menor do que esse cara aí, bam, bam, bam. Faz sentido, Luiz? Total, tô batendo palma aqui, porque é exatamente o que acontece. E o lance é assim, o mercado, por um motivo ou por outro, talvez porque é o que tem funcionado em determinados funis de vendas, endereçou métodos únicos. E eu acho que você é uma pessoa muito boa que faz isso ao contrário, né? Você é uma pessoa que, em vez de dizer se a gente vira para a esquerda ou para a direita, você expande com muita facilidade a mente e tira a gente de prisões, né? De ficar preso ali. A pessoa fala assim, ó, só tem esse jeito de apertar o troço. Aí você fica lá apertando e não funciona. Porque, como diz o Jeb Blount, não existe solução única para vendas. Tem um detalhezinho que todo mundo esquece, que é contexto. E o que é o contexto? Dinheiro, o tempo, a energia, você, o que você vende, quem é o seu cliente ideal. Tudo isso faz com que mesmo um tipo de venda parecido, na hora que você sai da teoria e vai para a trincheira, ali o negócio funciona um pouquinho diferente, precisa de uma ferramenta diferente, uma forma de fazer diferente, e as pessoas estão presas nesses métodos doidos de só tem esse jeito para fazer funcionar, e não funciona. E eu acho que a gente precisa entender que com dinheiro fica tudo mais fácil, embora às vezes as pessoas desperdicem, e o cenário real das empresas, é isso que você falou do senior first, né? A gente entende que a empresa iniciante é como se fosse um bebê na UTI, precisa de cuidados extremos, mas
o grande desafio do empreendedor, que talvez esteja ouvindo a gente aqui, ele não tem como trazer esse cara às vezes. Existem alguns formatos de você pagar com um pedaço da tua empresa, mas não é algo simples de fazer. Você tirar alguém que ganha 20, 30 mil no mercado e fazer ele ganhar 10 em troca de um troço no futuro, não é tão simples assim. E aí o que eu entendo, Vitor, aonde está o foco? Tem que ser em gerar demanda. Eu preciso gerar demanda. E aí, às vezes, o meu trabalho tem sido simplificar esse cenário das empresas. Eu pego um cliente, às vezes, que ele investe em blog, YouTube, Face, Insta, Social Selling, BPO de vendas, AG, Google. E tipo assim, mas e aí, qual tá funcionando? Ah, nenhum, mas eu tô tentando todos. Eu falo assim, cara, olha só. Eu faço uma analogia que é assim, ó. Nosso trabalho aqui é gerar demanda. O primeiro passo é esse. É como se a gente fosse furar petróleo. Eu vou perfurar petróleo aqui, ó. Só que qual é o desafio? Ô, bonitão, você só tem uma plataforma, velho. Se você mover esse troço para outro, o outro lá parou. Então, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, quiçá, você não vai ter nenhum jorrando. Então, o grande desafio, acho que é 92% das startups que rampam vendas no mundo, nos 2 primeiros anos, só tem um canal de vendas. E é uma maluquice isso, porque, imagina, um exemplo, consegui fazer aqui um negócio no Google funcionar. É um negócio de doido. Em vez de escalar isso aqui que está funcionando, a pessoa cria outro. Aumenta a complexidade, não tem resultado, joga dinheiro, fala, por que não investe em crescer esse troço aqui, cara? Né? Então, o meu trabalho, às vezes, é ajudar a pessoa a entender que naquele contexto, o que ela vende, qual é o melhor caminho. E eu tenho simplificado isso de uma forma extremamente direta, mas parece que tem feito sentido, que é assim. Se você vende para B2C, qualquer coisa que você fizer que envolver canal, uma rede social, conteúdo e não tiver anúncio, para mim você abriu uma loja num shopping fechado. Que não passa ninguém, não dá para ter previsibilidade, não dá para contar com aquilo. Você pode ter o site mais lindo, o perfil mais lindo, o sei lá o que mais lindo. Cara, eu adoro blog. Blog é um dos melhores geradores de demanda que existem, mas é a longo prazo. É um processo de longo prazo e é muito legal fazer um blog, mas se você precisa vender hoje, você postar não vai adiantar nada. Então você precisa ter, né, esse combo, canal, conteúdo e anúncio. Agora, se você vende para empresas, além dessa possibilidade, você também tem a prospecção ativa, que é um processo menos bonito, porque ele é mais duro, né, de abordar de forma direta e tal, mas também funciona. Você só não pode fazer isso para B2C, porque não tem como, né? Mas eu acho que esse é o primeiro gargalo, é entender isso. E se você é B2C e não tem dinheiro para anúncio, para pelo menos criar uma máquina, você vai ter que ir no one-on-one ali ralando para conseguir os primeiros clientes e tudo mais. É prospecção ativa, né? Na raça ali com a sua rede e tal, não no sentido de ter prospecção ativa de repente, você conseguir o celular das pessoas de uma forma que não seja legal, mas usando... Não. De entrar em contato com quem tá ali. Isso, com quem tá ali. É que eu tinha falado de prospecção ativa que a gente fazia só para a empresa, por isso que eu estou explicando. E construir, e se você hoje já entendeu que o mundo é da assinatura, da recorrência, eu bato nessa tecla, não importa se você vende coxinha, cara, cria uma assinatura, bicho. Tem assinatura de vinho, de chocolate, de café, de cerveja, de carne de churrasco. O mundo da recorrência é o mundo, porque não importa se é R$50 por mês, você o mês que vem, se tiver 10 que estão pagando, você já saiu do zero, já é quentinho, e no outro mês já é 1.000, no outro é 1.500, e você não fica zerado todo mês, né? Então, se você consegue entender isso e aplicar para o teu negócio, você pode ter uma mentalidade muito mais voltada para a base e para resolver outros problemas do seu cliente, que não é só o seu produto, o seu serviço, e aí você pode ter uma jornada mais completa. E o mundo muda, né? Porque aí você passa a poder ter produtos mais caros, você pode ajudar o cara a chegar para o próximo nível e você explica muito bem essa parte, né? Eu gosto disso, de abrir a cabeça da pessoa para o próximo passo, porque sempre tem um próximo passo. É uma coisa que, na ligação de boas-vindas do Maestria, eu faço todo mundo escrever no chat, sempre tem um próximo passo. E eu falo isso para eles ficarem presentes dentro dos produtos e serviços deles, para eles sempre criarem o próximo passo. E ao mesmo tempo, eu estou vendendo de forma direta que eu tenho os meus próximos passos, né? O cara que entra no Maestria, amanhã ele pode estar na mentoria, depois de amanhã, metaforicamente, claro, né? Pode estar no Mastermind. Então,
Cara, tem um próximo passo agora também depois do Mastermind, que é cenas para os próximos capítulos, mas eu acredito muito nisso, né? Em plantar desde cedo o que eu acredito, e eu acredito que sempre tem um próximo passo. E aí eu acabo atraindo as pessoas que pensam como eu, e eu acabo doutrinando ou ensinando, né? Depende de como você recebe esse termo, quem não pensa como eu a pensar, porque existe sempre um próximo passo, né? Então, ou a pessoa vê isso, ou ela vai ter uma vida voluntariamente limitada. Porque se ela ficar na briga do preço e prazo da commodity, né? E a gente, como vendedor, a gente comoditiza o que a gente faz, né? Se a gente entrar nesse jogo. E ela vai ficar muito limitada, né? E é difícil escalar, né? Porque eu não sei você aí, mas o desafio de escala com anúncio está cada vez subindo mais o sarrafo, né? Não só tecnicamente, cada vez mais pessoas disputam o mesmo espaço de celular de todo mundo. E não é fácil, né? Fazer esse processo, talvez fique cada vez mais caro. E se a gente não souber criar esse ecossistema por debaixo do nosso negócio, vai ficar difícil competir. A minha visão é essa, assim, cada vez mais difícil. Tem negócios aí que talvez sejam muito bons hoje e daqui a pouco não vão ser tão, não. Interessante. E não perceber essas mudanças é o que faz as pessoas quebrarem, né? Ou fecharem as portas, ou não crescerem. É isso aí. Então é isso que eu vejo de máquina de vendas. E aí, a partir do momento que essa geração de demanda ela começa a ser resolvida, aí vem o problema bom, né? De você poder escolher em que área da máquina de vendas, seja da geração de demanda, de vendas ou pós-vendas, você vai trazer alguém para te ajudar. E aí você começa a colocar pessoas para te ajudar, de repente, na qualificação, depois na venda. E aí você vai estruturando uma máquina de vendas previsíveis que você passa a ter muita assertividade, né? De saber, porque o grande problema das pessoas não é quanto dinheiro elas vão pôr para investir, é quanto volta. Só que não tem garantia. É tipo aquele negócio que você fala, né, eu não te conheço, a pessoa fala assim, mas que resultado que eu vou ter trabalhar com você, né? Fala assim, não te conheço? Você é dos que fazem ou dos que criam desculpa? E eu acho que isso faz todo sentido, porque a gente, né, às vezes, a gente acompanhando clientes, a gente tem cases que nos surpreendem para cima e para baixo. Mas eu não me apego tanto ao case de sucesso, assim como eu não me apego tanto ao case ao contrário, que não deu certo, mas a gente não é solução para ninguém, as pessoas precisam ir lá fazer a parte delas. E eu falo assim, né, às vezes eu pergunto, né, para um prospect outro, eu falo, deixa eu te perguntar, quando você vai na nutricionista, você só senta lá se ela te der uma garantia de resultado e de quando você vai chegar lá? Ou você vai lá, ela te ajuda, você faz a sua parte e vai vendo como o negócio acontece, né? Então, eu vejo que o problema não é quantas pessoas investem, é o quanto vai ter retorno. Só que a partir do momento que você começa a achar esse funil e rodar, aí é muito engraçado. Tem cliente que eu tenho que puxar o freio, né? Porque começa aí, o cara já quer sair de, sei lá, 5 mil de anúncio para 50 em uma semana. Eu falo, calma, amigo, não é tão simples. Até porque não vai manter o ROI, né? Não tem como a conversão se manter. Imagina. E aí se decepciona, né? Aí vai indo aos pouquinhos, né? Eu tive um cliente que eu ajudei a sair de 4 mil, uma imobiliária, saiu de 4 mil no Google para quase 50 mil. Mas foram 18 meses e o lead não é o mesmo preço, né? Não tem jeito. O preço vai... Igual você fala, o queijo suíço, né? O queijo suíço tem buraquinho, né, gente? E quanto mais buraquinho, menos queijo. E quanto maior é o queijo, mais buraquinho tem. Então, quanto mais queijo, menos queijo. É isso. É o paradoxo do queijo suíço. Pois é, então é assim que eu vejo. Só que é muito gostoso, Vitor, quem vive esse mundo e sai conseguir sair do estágio 3 para ir para o estágio 4 é uma satisfação muito grande, porque a maioria das pessoas que eu trabalho não é sobre o quanto faturamento eles fazem, é o que eles estão ajudando, né? É o quanto as pessoas contribuem, né? E fazem a diferença. Então é muito gostoso, né? Ver isso acontecendo e ver as pessoas se desenvolvendo. E a empresa, conforme ela começa a expandir a pirâmide, você resolve um monte de problema, porque a pessoa que está ali, né, que ela é muito boa, mas ela olha e vê, putz, eu vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida, não vou crescer nunca aqui, ela também
quer ir embora, né? E você perde, às vezes, um talento. Então, você sempre expandir a pirâmide é a melhor maneira de você sempre criar a oportunidade de pagar mais para quem quer continuar sendo um bom técnico e pagar mais para quem quer ser gestor e tal. Eu acho que isso cria oportunidade para todo mundo e você pode formar novos formadores de líderes e a coisa vai ficando gostosa, né, de ver. Que massa. E Luiz, vamos falar um pouco da sua experiência lá na mentoria, cara? Eu gosto de, sempre que eu trago alguém no VDcast, que a pessoa conheça alguém brilhante, que é você, e que ao mesmo tempo ela consiga trazer ações práticas para ela, daqui a um ano, se ela encontrar com você, falar, pô Luiz, obrigado por aquele VDcast, cara. Por causa do que você me disse, agora eu faço XYZ. Então, cara, como é que tem sido a sua experiência lá na mentoria? E tem alguma coisa que você aprendeu lá, ou que você viveu lá, que você gostaria de trazer à luz aqui do pessoal do VDcast para que eles também possam implementar? Eu queria agora dar a apresentação que represente que pudesse representar o valor que eu já consegui tirar de lá, mas talvez seja até difícil de eu conseguir explicar tudo que a gente tem vivido nesses quase um ano, né? Para mim, assim, a experiência com a mentoria desde o primeiro dia já é muito boa por você estar num grupo de pessoas que vivem os mesmos desafios, né? Porque a gente que vive o digital e que às vezes quer falar de vendas, nem todo mundo que a gente almoça ou janta consegue entender metade, né, do que a gente passa, né? E num país que, de certa forma, culturalmente, eu posso afirmar, não é um país que incentiva tanto o empreendedorismo, né? Tem uma série de desafios, mas a primeira coisa para mim é isso, é estar ali no grupo, de não me sentir sozinho, de ter com quem trocar e de... Eu mesmo, assim, eu não vou a todos, né, encontros, eu tento ir sim, porque eu gosto muito, e eu aprendo muito com a dúvida dos outros. Às vezes a minha cadeira tá girando tanto, eu não sei nem o que perguntar. Não sei se acontece só comigo, com vocês aí também. Mas eu não sei nem o que perguntar, né? Às vezes a gente acha que está no caminho certo e precisa fazer mais do que a gente está fazendo. Às vezes a gente precisa parar para ver o que está acontecendo e tal, mas eu gosto muito disso, de estar ali, de ver a dúvida das pessoas, de ver a evolução das pessoas, de ter algumas amizades ali e tal, e poder às vezes entrar numa live e ver a pessoa aplicando aquilo que a gente aprende e se esforçar e não ter resultado, outros terem, e é muito legal você ter uma coisa que você fala, né? O sucesso do outro autoriza o meu sucesso, né? Então é muito bom isso, você poder ver, poxa, ele está conseguindo, que Deus abençoe ele e eu vou conseguir também, vamos aí. Então esse para mim é o primeiro passo. O segundo ponto é essa forma, né, do troço do se importar. A minha amiga, né, que eu conversei antes de entrar na mentoria, que também já te acompanha até algum tempo, ela falou duas coisas. Ela falou que a gente teria muita sinergia de ser esse flow, né, de não ser uma coisa tão burocrática e engessada, e que eu ia me adaptar muito bem a isso. E ela falou, o Vitor se importa. E aí eu lembro que não sei quem, que não sei o que lá se importa. Aí fui ver depoimento, né? Na página lá. Se você vê os depoimentos, todo mundo fala uma coisa totalmente diferente, mas vira e mexe surge. Se importar. E para quem tá de fora, esse negócio às vezes parece conversa para inglês ver, né? Ah, tá bom, e se importar e tal. O mentorado que faz o mentor, isso é papo para inglês ver, né? E quando a gente está lá dentro, e tem muitas empresas, né, Vitor? No grupo que eu tô lá, devem ter umas 200. Pouco menos de 200, acho que a gente tem 180 no grupo que você tá. E só pra galera que tá ouvindo entender, eu tenho alguns grupos. Eu tenho um grupo de 0 a 500, eu tenho um grupo de 500 para cima, eu tenho um grupo de 1 milhão para cima, e eu tenho Mastermind para quem fatura de 5 milhões a 230 milhões, que é o faturamento maior lá do grupo. Cara, é um número muito grande, né? E mesmo assim a gente consegue ver no dia a dia o cuidado e o se importar, né? E às vezes é uma lembrança, uma mensagem, é um cuidado no dia a dia ali de algo que você não está esperando, que fala assim, pô, ele está vendo, né? Alguém tá cuidando também. Então isso ajuda muito. E eu acho que você tem muito conteúdo, muita sacada. A parte da mentalidade é fantástico, cara. Tem uma série de princípios que acho que a gente pode dizer que vem do Provérbios, né? A sabedoria na multidão de conselheiros. E eu sempre fui assim, né? Porque a gente pode ler um livro e falar, isso aqui é ruim, esse treinamento não serve para mim, e não sei o que lá, mas você vai ver, assim, a pessoa que quer tirar valor, ela tira valor no ponto de ônibus, trocando ideia com a pessoa ali, ela consegue tirar valor. Então,
você é uma pessoa que se desenvolve, né? E eu gosto de estar com gente, eu não gosto de estar com personagens de palco. E você é gente como a gente, e você expõe as suas vulnerabilidades, você compartilha as suas mudanças. E para mim, assim, Vitor, que eu acompanho no Vida de Mentor, né? E acompanho na mentoria, né, o Vitor. Então, ele formando mentores e sendo mentor, né? Então, eu tô dos dois lados da parada e é muito legal ver... Legal não, é irritante ver o quanto você consegue evoluir de um dia para o outro. É um troço muito esquisito, cara. Porque eu já acompanhei uns caras muito feras. Só que se você acompanhar o cara 2, 3 anos, ele faz a mesma coisa sempre. E isso incomoda a minha ideia de evolução contínua. Isso é um valor para mim. Não quer dizer que tá errado, mas eu acho muito mais interessante o cara que está testando o tempo todo, nessa mentalidade de growth. E você é irritante nesse troço. É uma coisa de maluco. Eu já vi você abrir o Vida de Mentor umas 5 vezes, eu acho. E é irritante, porque você sempre muda um detalhe e melhora, e testa, e parece que é sempre melhor. É muito esquisito esse negócio. Então, eu valorizo muito isso. Essa parada é muito legal. E ver você... Cara, você chega e fala assim, outro dia você soltou uma dessa, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que lá, e cara, me peguei dando um conselho, acho que pra sua mãe, me flaguei falando diferente, puta, fiquei pensando e mudei isso, aquilo, pois isso eu acho fantástico, cara, eu acho, porque é o que a gente vive, só que a gente às vezes é inclinado a tentar dar uma escondidinha numa mudança, numa parada de, poxa, Luiz, você antigamente falava que essa ferramenta era boa, agora não é mais? Não, cara, mudou, bicho, acorda. Então, eu vejo isso com muita intencionalidade, mas você traz isso com uma veemência muito grande. Não é à toa entender como você talvez seja o cara que tenha o programa de mentoria contínua mais antigo do mundo. Não é à toa entender. É por isso, porque você está o tempo todo evoluindo. Não é, Não é não? não é o mais antigo do mundo. Inclusive, eu não posso pegar esse mérito pra mim, não. E eu conheço 2 caras que estão entregando um programa, 3 caras de mentoria, né? Vamos falar de mentoria. Mentoria tem um cara que tá fazendo há mais tempo do que eu. O nome dele é Dan Sullivan, que eu conheço, né? Pode ter outros. E ele é Tá bom, errei. Não, cara é o top 5. Foi o cara mal. do Strategic Coaching. E eu entrei lá no grupo dele porque tem gente que tá no programa dele há 30 anos. Ele me falou que tem cliente que tá com ele há 35 anos. Cara, eu tenho 36 de vida. E é por isso que eu entrei lá, entendeu? Então, foi muito bom, cara, poder conversar com o Dan e tirar as minhas dúvidas ali sobre a forma que eu toco os meus negócios, né? Porque, cara, o meu negócio eu não tô mirando no maior faturamento possível. Não é esse o meu jogo. O que eu escolhi otimizar meu negócio é otimizar para um processo, um modelo, um formato de acompanhamento que as pessoas queiram ficar por mais de 30 anos. Então essa é a minha meta. Eu tenho cliente que está comigo há 9, então só faltam 21. Então o meu lance ali é realmente... Talvez no final da minha vida eu perceba que eu otimizei para coisa errada. Eu não sei. Talvez isso tenha a ver com significância e não contribuição. Sei lá. Eu como você falou aí, eu não sou apegado às minhas ideias. Eu posso mudar de ideia. Mas hoje meu negócio está otimizado para encontrar o cara que quer seguir cliente, quer seguir sendo acompanhado, acreditando que sempre tem um próximo passo. Por que o Igor, Isso. a Flávia, a Mariano e a Márcia estão no 12º ciclo da mentoria? Ora, porque eu não fico repetindo as mesmas coisas necessariamente. Tem umas coisas que eu repito sempre, porque não mudam, mas as perguntas deles não são as mesmas de 12 ciclos atrás, 12 semestres atrás, né? Eles mudaram, a realidade é outra, o mercado é outro, o negócio deles é outro, então é novo, não é... Mas mesmo que você repete é bom também, porque é como você às vezes lê um livro ou vê alguma coisa de novo e você é outra pessoa e você vê de uma outra forma e tira valor de um outro jeito enfim, tem gente que às vezes fala assim, né, em algum momento do processo, chega e fala assim, tá bom, Luiz, mas como você pode me ajudar, né? Aí eu respondo, tem 2 formas. Tem a cara e a barata. E fico quieto, né, para ver o que a pessoa vai falar, né? É muito engraçado, que eu já começo a rir nessa hora, né? E ela fala assim, mas como é que funciona isso? Aí eu falei assim, bom, a cara é você ficar de fora. E a barata é você me deixar te ajudar na tua jornada. Forte isso, hein? É muito bom, cara. Mas assim, tipo assim,
Eu acho que é parecido com o que eu falaria da sua mentoria, né? É muito caro estar de fora, né? E é muito bom poder, é uma honra. Eu nunca pensei que eu fosse estar aqui, né? Quando eu recebi a mensagem, eu falei, não acredito, cara, ferrou, vou ter que ir agora, né? Frio na barriga, porque eu nunca imaginei poder estar aqui. Então, é uma honra muito grande poder estar, fazer parte e aprender lá todo dia. Que massa, cara. E olha, é só o começo, tá bom, meu amigo? Eu arrisco dizer que é só o começo. E falando em ser só o começo, você tem uma visão pra você, Luiz, para os seus próximos 5, 10 anos? Tenho, tenho sim. Eu tô ficando velho, né? E eu tenho 4 filhas, né? E a Bianca, que é a número 2, ontem a gente tava fazendo pão, né? A gente faz pão em casa, a gente tava fazendo pão e Pão, ela pão falou como? assim: Pão de fermentação pão lenta? caseiro. Naquela máquina de fazer Massa. pão, a gente sempre faz, né? E eu fiz uma piada muito boa, muito boa. E ela falou assim: nossa, pai, você tá com umas piadas de tiozão. E eu senti, né? Porque a gente vai chegando aos 40 e tal, vai ficando assim, mas o que eu imagino, assim, cada tempo que passa, para mim a moeda mais valiosa que eu tenho é o tempo, né? E eu tenho uma visão que não faz sentido para mim trabalhar e tirar férias. Isso aí não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu penso que eu quero trabalhar e tirar férias o tempo Ao mesmo todo, tempo, né? né? Então, ao mesmo tempo e o tempo todo. E eu penso assim que a minha visão contempla isso, de eu poder ir jogar tênis, de eu poder treinar, de eu poder dormir, poder viajar, poder isso e trabalhar muito. Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou ultra workaholic, mas poder fazer escolhas. Então isso inclui a minha visão em termos de princípio. Agora, a minha vontade mesmo, assim, é escalar esse meu negócio de mentoria, que é a minha paixão. Eu faço, às vezes, 10, 15 sessões de mentoria por semana, às vezes mais. Gosto muito, vou continuar fazendo, mas eu tenho um desejo de liderar um SaaS de novo. Que interessante, cara. E eu sou das bolhas, né, Vitor? E eu acho engraçado que o pessoal de lançamento não conhece Outbound, o pessoal de Outbound torce o nariz para lançamento, o pessoal de SaaS acha que infoproduto não É funciona, o besteira, pessoal de né? infoproduto não tem SaaS, e eu sou o cara da bolha do meio, vamos estourar esse troço todo, Gosto. e na minha visão, assim, não é uma discussão, o que é melhor, é o SaaS ou o infoproduto? Aí tem gente que fala assim, não, porque o SaaS tem equity, você já viu um infoproduto ser vendido por 1 bilhão? Eu falo, não, só que você já viu quanto ficou com o fundo e quanto ficou com o cara que fundou? Né? Então, não tem o melhor ou o pior, só que na minha cabeça eu quero os dois. Eu quero ter uma empresa que tenha academia, que tenha jornada, que tenha educação, mas que tenha um SaaS também e transformar esse troço numa coisa, talvez uma edtech, não sei. Eu tenho esse desejo e quem sabe coisa para daqui a uns 2, 3, 4 anos eu quero estar à frente de uma startup de novo. Que massa. Você conhece o Dan Martel? Dan Martel? É. Não, Ele é acho. um cara da gringa que ele tem uma academia de SaaS. E ele defende isso, né? Que todo mundo devia plugar um SaaS no que faz. E eu acho que a gente ainda vai ver essa revolução aqui no Brasil. Acho que ainda tá cedo. Acho que a galera não entendeu ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo para, da mesma forma que, sei lá, nos últimos 5 ou 10 anos, a gente viveu um momento que ou as empresas se tornavam online e não só offline, ou morriam, vai ter o tempo também que ou as empresas vão ter tecnologia, né, software atrelado ao que fazem, ou vão ser do passado também. Eu acredito nisso. Não, e tem o contrário, né? A galera que já tem o SaaS e não pluga uma academia. É, interessante. E eu acho que, por exemplo, né, a galera. Existe uma métrica, eu não sei se mudou, né? Mas até dentro da minha bolha aqui, olha que loucura, Vitor. Para SaaS, 3% de churn mês é aceitável. Só que no ano a gente está falando de 1/3 da nossa É. base. É muita coisa, Uhum. cara. Né? E às vezes as pessoas ficam. É óbvio que você atrair o cliente ideal e aprender todo esse processo e saber dizer não e não vender para todo mundo é uma coisa que a gente bate na tecla há muito tempo. Né? Eu falo assim: se você faz reunião com todo mundo que te pede, e pior que isso, a reunião é sempre igual, cara, Tá amigo, errado, né? tem alguma coisa errada aí, né? Mas eu penso que uma boa parte do churn seria resolvido com uma boa academia. Mas não só uma academia no pós-venda que às vezes tem um treinamento ou outro. Uma academia, igual o que você fala muito bem
pô, deixa eu pegar aqui, esse cara não tem produto, deixa eu criar um troço aqui para ajudar ele a criar produto. Deixa eu entender agora o próximo passo, então é ter os primeiros clientes, deixa eu criar um troço aqui que ajuda... Agora deixa eu criar um troço do 100 ao 500. E você poder ter essa academia como uma isca e como faturamento, que também joga para o SaaS, e o SaaS como isca e como faturamento, que também joga para a academia. E aí vira um troço só, e aí você cria um negócio mais caro e vai evoluindo. E, eu penso que esse é o jogo do momento. Interessante. E que massa essa sua visão, cara. E de escolher voltar a fazer isso, né? Porque faz parte aí da sua carreira e eu não sabia que você tinha esse desejo de voltar a jogar esse jogo aí. Eu fico apaixonado. Tem uma galera que às vezes vem pelo Sebrae e tal, dá vontade de ir lá, né? E eu tenho uma parada de cliente me chamar, né, para entrar, né? Aconteceu em 2016, eu fui, a gente fez um trabalho fantástico, em 2 anos chegamos a quase 60 pessoas em marketing, vendas do zero e tal. E aconteceu em 2020, com um cliente, pela Sales já, e aconteceu em 21, mas agora eu não fui, né? Mas me balança, cara, porque é muito gostoso o SaaS, porque você tem demanda de tudo, né? De suporte a marketing, a vendas, é financeiro, é fluxo de caixa, eu adoro essa parada. E tecnologia é vida, né? Eu sou meio nerd, né? Dá pra Então eu ver. adoro esse troço. Eu sou nerd também. Que massa. E Luiz, onde que as pessoas podem seguir você, acompanhar você, conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, ou se tornarem clientes? Qual é o melhor caminho? Só procurar Luiz Caramuru, né? Luiz Índio, só tem eu. Luiz Índio? O Caramuru é Não índio, né? sabia não, cara. Nem pensei nisso. Caramuru é de qual língua indígena? Cara, de uma tribo aí do Rio, de Goitacazes. Que interessante, cara. Tem uma história que era um português, né? Que alguma tribo lá ia pegar ele subiu na árvore e a galera ia pegar ele deu um tiro. E a galera começou, Caramuru, porque acho que na linguagem lá é relâmpago, trovão, é uma parada dessa, né? E aí, provavelmente, o pessoal começou a gostar dele depois que viu que ele tinha um relâmpago na mão, né? E ele deve ter, enfim, se desenvolvido ali a família com a galera. E aí saiu essa linha de Caramuru. E a minha avó, parte de pai, que casou com um português, ela era descendente direta, índia pura, assim. Você via uma índia nela. Então, eu uso o meu nome final é Fernandes, né? Mas eu passei a usar Luiz Caramuru por causa disso, porque vender é um pouco isso, né? É quebrar com os padrões, vir o relâmpago e arrebentar com o que você não está fazendo para fazer e sair da onde você está, né? Então, qualquer um que digitar no Google Luiz Caramuru vai me achar no LinkedIn, no Instagram, o meu WhatsApp é super acessível e só dá um alô. Que massa, cara. E eu tenho uma última pergunta pra você, posso? Claro, sempre tem um próximo passo. Sem ter o próximo passo. Cara, a pergunta é a seguinte, quando você posta lá no LinkedIn, não tem 100% de views no seu post, mas e se você pudesse fazer uma postagem ou mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura? Que mensagem seria? Nossa, sei lá, cara. Essa você tinha que ter me perguntado há uma semana pra eu ficar pensando. Era só tu ter assistido os VDcast, porque eu sempre termino com essa, ó, deu mole, ó. Ainda tomo uma chamada aqui ao vivo. Mas eu comecei a assistir os primeiros, lá os no primeiros começo você não fazia isso, não. Isso é verdade, você tá certo. E eu assisto mais o do Cristão do que o VDcast também. Que massa. Pra quem não sabe, gosto. gente, eu tenho um VDcast, não, eu tenho um podcast cristão chamado Empreendedores de Deus. Então, se você é cristão ou simpatiza com as ideias cristãs, dá uma olhada lá, Empreendedores de Deus. Eu fiz o primeiro episódio contando da minha conversão, contando que o meu resultado do meu negócio não é só meu e que eu sou ajudado demais por Deus. E aí, depois disso, eu convidei outras pessoas, algumas que eu conheço, outras que eu não conheço, para darem seu testemunho de como que o resultado que eles têm nos empreendimentos não são fruto das próprias mãos, e sim da ajuda divina. Então, se você quer ouvir essas histórias, procura aí, Empreendedores de Deus. E é muito legal. É massa, né? Mas não foge, não! Não foge da minha pergunta! Não, eu tava, enquanto você tava falando, eu tava pensando. Eu te dei um tempo para respirar aí, vai! Fala qual é a Olha, mensagem. eu acho que eu diria assim, ó. Se você ama o que você faz, se você tem um negócio e se você acredita profundamente no impacto que o seu negócio tem para gerar,
Fala comigo que eu tenho um próximo passo para te ajudar. Gostei, cara. Bem direto ao ponto. Luiz, É adorei, cara, isso. passar essa horinha, um pouquinho mais de uma hora com você, saber mais dos seus próximos passos e do que você está desenvolvendo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela forma com que você vê o mundo e pelo que você está construindo. Tamo junto, amigo. Obrigado pela oportunidade, uma honra. Estou muito feliz. Espero voltar aqui um dia de novo. Tamo junto.